Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão hoje fala direto aqui do meu estúdio Bradesco Fala Carlão, aqui na tradicionalíssima Expo Inter 2023. Aliás, como todas as Expo Inter, isso aqui está simplesmente uma maravilha. E eu tenho a honra de receber aqui agora o meu amigo Gedeão Pereira, que é o presidente da Farsul e, portanto, é o homem que comanda toda essa operação aqui da Expo Inter. Ô Gedeão, obrigado pela gentileza. Eu sei que seu tempo aqui é extremamente corrido, então eu fico muito orgulhoso de ter você aqui. Obrigado. Meu amigo Carlão, já de longa data, porque temos nos encontrado nos pontos mais inusitados do mundo. É Chega verdade. lá, tá lá o Carlão, com seu programa que tem muita audiência, felizmente, e nos honra muito a tua presença na nossa grande Expo Inter. E verdade que a Expo Inter é um palco público-privado, até eu diria que é uma parceria público-privada não escrita e que funciona muito bem. Porque nós temos aqui nessa exposição o guarda-chuva do governo do estado. E, na realidade, quem faz a exposição acontecer, a sustentação do parque, o financiamento de toda esta situação toda, são as entidades privadas. Então, ficamos divididos entre Farsul, Sindicato da Indústria da Máquina Agrícola, Cavalo Crioulo, pessoal da agricultura familiar e também uma área já está colocado, é isso aí. Ou seja, isso aqui é um grande sucesso e eu vejo aqui... Eu gosto muito aqui da Expo Inter, porque além do caráter do agronegócio, nós vamos falar disso tudo, o que significa isso, aqui tem um caráter, eu diria, cultural e de muita tradição. Aqui a gente vê, eu ando aqui pelos corredores, eu vejo as famílias, eu vejo crianças, eu vejo famílias inteiras. É uma coisa impressionante, né? Como a população gosta da Expo Inter, né? Acontece o seguinte... Esta feira tem muita tradição, é das mais antigas do país, porque ela se originou, sim, e aí sim, só pela Farsul. Ainda que uma parceria também com o governo, lá no bairro Menino Deus, no centro, dentro da cidade de Porto Alegre. E eu te diria que lá pelos, eu creio que em 1970 ou 71, tá por aí, foi que ela veio para este recinto aqui, para o município de Esteio, que é da grande Porto Alegre, e aí se estabeleceu esta, eu diria, muito importante exposição, e ela foi num crescimento e tem vindo hoje num crescimento contínuo, constante. De todos os anos ela apresenta facetas novas e vai se ampliando de acordo, e aí está muito linkado isso aí também com o crescimento do agro. Se não fosse o crescimento do agronegócio brasileiro, possível a Expo Inter estivesse ainda numa edição de 15, 20, 25 anos atrás. Verdade. Absolutamente menor do que hoje. E se tu tens uma exposição desta magnitude, que é das grandes exposições, feiras do mundo hoje, não é só uma questão da América Latina, da América do Sul, Sim, não, é uma das grandes, até porque o espaço físico dela permite que assim seja. Nós temos aí quase 140 hectares, ou seja, é uma área bem ponderável para uma exposição. Fazendo um parênteses nisso que você está falando, até o Júlio aqui que está filmando aqui, ele foi comigo lá para Buenos Aires e falou hoje, quando nós entramos no parque, viemos caminhando de lá para cá, ele falou, Carlão, essa exposição é muito maior do que... Evidentemente, até porque a exposição de Palermo, ela tem a característica, é uma exposição que eu considero espetacular, porque ela tem muita tradição, ela está ali desde 1862. Aliás, a nossa história cultural tem muito a ver com isso aí, cara. Sim. Porque se tu olhares bem, em 1862 a exposição de Palermo foi fundada, foi criada, 1800, se eu não me engano, 88, mas é por aí a exposição do Prado em Montevidéu. Depois eu contaria assim a história das nossas antigas associações rurais, que são todas da fronteira com o Uruguai, onde está a minha de Bagé, foi fundada em 1904. Entendi. Olha bem, vê que há uma sequência de fatos de influência da pecuária da época. E tu vês aí na sequência a fundação da própria Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que ela está com 96 anos, é a federação mais antiga do Brasil. Então tu associa tudo isso aqui por influência do Prata, da região do Pampa, diga-se de passagem, e que tu tens esta afinidade cultural
esta cultura vem lá de trás, em cima das exposições feiras, da pecuária, dos animais. Agora, evidentemente, que o crescimento econômico do agro brasileiro como um todo, e que também este crescimento econômico, o crescimento da agricultura brasileira, tem tudo a ver com o estado do Rio Grande do Sul, porque veja bem, a lavoura de soja nasceu no estado do Rio Grande do Sul, e daí ela se expandiu juntamente com muitos gaúchos que migraram daqui para os outros estados da federação, levaram o trator, levaram o arado, levaram a agricultura e que hoje se transformou neste magnífico, eu diria assim, agronegócio brasileiro, porque na realidade, meu amigo, nós somos hoje a quarta maior agricultura do mundo, a maior agricultura exportadora do mundo, diga-se passagem, e já é matemático. Se nada atrapalhar este crescimento em 2035, ou seja, depois da manhã, nós seremos a maior agricultura do mundo. Gediel, e você falando de agricultura, você contou toda essa saga dos gaúchos aí que transformaram o Brasil. É impossível não falar isso, né? Eu acho que hoje o próprio Rio Grande do Sul, eu diria que perdeu a primeira posição como o estado maior produtor do Brasil para Mato Grosso, porque os gaúchos foram para o Mato Grosso e porque desenvolveram... Esse assunto, eu até digo, eu não tenho... O estado do Rio Grande do Sul, se não fosse alguns problemas de estiagem recente, ele passou a ser o segundo, disputa a segunda posição com o estado do Paraná. Sim. Cai para terceiro, volta para segundo. E aí está nessa situação, evidentemente, que da agricultura de grãos, porque nós olhamos o estado de São Paulo, também na cultura da cana, respeitável, vamos ser claros. Aliás, a gente quando fala em 300 milhões de toneladas de grão, a gente esquece do açúcar, né? A gente esquece da energia. Outro dia eu pedi para a minha federação, para ver se a gente conseguia transformar isso em equivalente em grãos, uma coisa assim, porque aí possivelmente a agricultura brasileira passa a ser a terceira do mundo, a quarta, porque aí nós temos uma disputa assim, a maior agricultura do mundo é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro Índia, que logo ali adiante vai perder para o Brasil, e quarto o território nacional. E o que menos usa território para fazer tudo isso é o nosso Brasil. Graças a este povo que foi lá para cima e descobriu a agricultura tropical, e graças ao tamanho da agricultura tropical hoje, é o que o Brasil faz, porque ninguém tem mais eficiência no uso do hectare do que a agricultura brasileira no mundo. Então, na realidade, o que acontece é que eu não tenho nenhum problema de dizer que o Rio Grande do Sul está perdendo posições. E até já estava comentando contigo que eu quero ver o estado do Pará logo após o Mato Grosso, porque o Mato Grosso, por si só, se fosse um país, já era uma das grandes agriculturas do mundo. Porque é um estado gigantesco, vamos ser claro, Mato Grosso é um estado. E com toda a tecnologia que esse povo, e uma boa parte deles, povo gaúcho, agricultores gaúchos que para lá foram, juntamente com as tecnologias desenvolvidas pela nossa Embrapa, criação de outro gaúcho, Luiz Fernando Cirino Lima, quando era ministro da Agricultura, de passar, depois aprimorada pelo já nosso saudoso, que se foi agora, Alisson Paolinelli, né, outro grande brasileiro, desenvolvedor da agricultura do Cerrado, seja lá como for, e que isto tudo vem acontecendo. Então, inexoravelmente, o Rio Grande do Sul vai seguir perdendo algumas posições por outros estados gigantescos. Mas não importa. O que nós temos que ter é uma visão de Brasil. O que me dá orgulho nessa situação toda é que nós somos brasileiros. E o agronegócio é brasileiro. E o Brasil hoje não é mais o país do café, o país do Pelé, que Deus o tenha, obviamente. Não é mais o país do carnaval, senão o Brasil hoje se apresenta ao mundo como uma grande potência agrícola mundial. É a primeira vez que o país é olhado dentro de um novo aspecto da sua vida cotidiana. E, na realidade, nós estaremos e seguiremos crescendo. Claro que, além disso aí, somos uma potência ambiental, que isso aí nós recebemos um legado divino, obviamente, né? É uma terra maravilhosa, é um país continental, mas também tem outro mérito, o Brasil, que é uma potência de energia limpa, coisa rara no mundo de hoje. Apesar de todos os ataques que nós viemos sofrendo. Mas eu sempre coloco o seguinte, minha gente, quanto mais alto o pico, mais forte o vento. Ótimo. Escuta, nessa abordagem sua, que você está falando nessa potência toda, eu queria que você trouxe aqui no nosso bastidor, a gente estava conversando sobre a história que muitas vezes fala que é preciso agregar valor, que é preciso agregar valor aos nossos produtos. Eu gostei, eu queria que você fizesse um raciocínio em cima disso, porque
Mais valor, essa é a pergunta, né? Mais valor do que tem sido o grão. Eu queria que você... Qual é o seu raciocínio em cima disso? Deixa eu te contar uma história que eu verifiquei no Mato Grosso, numa fábrica de fio de algodão. Tá? Utilizando, obviamente, o algodão como matéria-prima. E eu perguntei qual era o destino deste produto, do algodão desta fábrica que saía de lá em fio, rolos de fio. 30% vai para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para as malharias de lá. E o resto vai embora para Bangladesh, China, e não me lembro qual era outro país, né, que grandes importadores desse algodão brasileiro. E aí o gerente da fábrica me disse o seguinte: olha, uma camisa leva tantas gramas, uma calça jeans dessa leva tantas gramas de algodão. Eu digo, mas e por que nós não industrializamos aqui e não mandamos para lá? Ele me disse, custo Brasil. O chinês vem aqui, me compra o algodão, fabrica uma camisa e uma calça e ainda vem me vender mais barato aqui do que a própria indústria brasileira. Aí nos tira a competitividade, nos tira qualquer possibilidade de outro valor agregado pelo processo industrial. Mas o grão em si, e isso deve-se a custo Brasil, que ninguém quer mexer nisso aí. Vem governo, vai governo, e o Brasil cada vez quer mais carga tributária, quer mais impostos, querem tirar mais do cidadão, mas não resolve o problema pelo caminho de enxugamento do tamanho do Estado, que é um paquiderme, é um peso em cima do empreendedor de um modo geral. E nós, quando fabricamos um grão, que as pessoas dizem assim, vamos fazer um exemplificar no grande grão brasileiro, que é o grão de soja. Quando eu coloco o grão de soja ali em qualquer porto brasileiro, ele já vai, minha gente, com um baita produto, o valor agregado. Por que ele vai com valor agregado? Talvez é a fase até que mais agregue valor. Daí para frente seria um processo industrial que agregaria um pouco mais de valor. Por quê? Porque quando ele chega no Porto de Rio Grande, eu vou olhar assim, e como é que eu consegui construir este grão? Então eu tenho atrás dele uma bruta indústria de máquinas agrícolas, genuinamente nacional. Máquinas e equipamentos fabricados dentro do Brasil. A exceção, creio eu, que das máquinas que colhem o algodão, as coletadeiras de algodão, que são importadas dos Estados Unidos, o resto tudo é made in Brasil. Portanto, já começamos a agregar valor aí, a quantidade de fabricantes, quantidade de gente que vive, que são funcionários dessas fábricas, que vivem disso aí. Eu tenho uma enorme indústria química, que é tão grande quanto a indústria de máquina agrícola, produtos sem os quais, embora sejam muito combatidos, mas produtos sem os quais, possivelmente, a humanidade estaria passando muito mais fome. Porque o químico, uma vez que nós aumentamos a base alimentar do meio ambiente, nós estamos aumentando a concorrência com insetos, com fungos, uma série de adversidades que atacam a lavoura. Eu tenho que ter como tratar. Eu não consigo fazer isso aí orgânico, até porque o orgânico, e eu não sou nada contra o orgânico, vamos ser claros, acho que o orgânico é uma opção, mas tu vai no supermercado e vê que o produto orgânico é sempre mais caro que o produto convencional. Né? Então, e ainda o produto químico nos dá a oportunidade de tratamento e dá qualidade ao produto agrícola, de um modo geral. E é uma senhora indústria, a indústria química. Temos mais a indústria de fertilizante e mais toda uma geração de genética vegetal, olha bem, de genética vegetal, porque tu, para chegares naquela variedade, naquela produtividade, naquela eficiência, tu tem investimentos bilionários em cima da produção daquela variedade de soja. E que serve também para o milho, diga-se de passagem, que pelo menos são as duas culturas que eu mais conheço. Então, isso tudo agrega valor. E depois que tu colocou o porto, o grão tu colocasse no porto brasileiro e vai embora para o exterior para que seja transformado em outros produtos. E aqui, o grão ainda agrega mais valor, e aí começa numa segunda etapa, que todo frango que se come hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de frangos, maior exportador mundial de frangos, é alimentado com soja, é alimentado com milho. Isso não é agregação de valor? Numa segunda etapa da cadeia? Sim. Veja bem. E quando a pessoa vai ao supermercado, e no Brasil é um dos países em que praticamente o 100% daquilo que está na gôndola é made in Brasil, diferentemente de outros países do mundo que tem muito produto importado na sua gôndola. Aqui no Brasil
tem essa característica, que tudo é valor agregado. Então, veja, a agregação de valor em cima da agricultura em si, tanto a montante quanto a jusante. A jusante com produto industrial, a montante por tudo que faz. Então, eu chego à seguinte conclusão, eu não me importa, às vezes quando falo, eu tenho que agregar, mas não me importa. Eu sou vendedor de produto agrícola. Se ele vai in natura pelo Porto Rio Grande, ele já agregou valor. Mas se ele vai para uma segunda etapa de industrialização, ele continua agregando valor. Quem é que ganha com isso? O povo brasileiro. Acabou? Que aula, hein, gente? Eu adorei essa prosa aqui. Agora, deixa eu te falar aqui um pouquinho do estado, né? O Rio Grande do Sul, como você já até citou aí, passou momentos aí, algumas problemas de seca, enfim, já não é segredo para ninguém e o produtor gaúcho, ele é forte. Agora, vocês estão trabalhando nisso também. Eu queria saber o seguinte, até quando que a gente vai ficar na dependência de plantar e olhar para o céu? Eu acho que já passou da hora da gente pensar num plano mais macro. E aí eu quero lembrar de um amigo que eu entrevistei esses dias, o Trebeschi, o Edson Trebeschi. Ele é produtor de tomate, um dos grandes produtores de tomate do Brasil. O Edson falou assim para mim, Carlão, sabe o que a gente está fazendo? Eu falei, não, me explica. A gente está usando a água da chuva, a água do verão no inverno. Eu falei, rapaz do céu, me conta. A gente capta a água que a gente não usa, o excesso de água do verão, e estamos usando no inverno. Só para ficar aqui no exemplo, para ser pano de fundo para sua prosa. Para te ver, Carlão, como nós vivemos num país continental. Fantástico o Brasil. Eu sou um brasileiro apaixonado pelo meu país. Sou mesmo. E não é conversa demagógica, não. É que eu gosto do Brasil, eu acho um país fabuloso. Tu está me falando aqui da água juntada no verão para usar no inverno. Para usar no inverno. E aqui exatamente é o contrário. Aqui é a água que chove no inverno para usar no verão. Sim. Exatamente é o contrário dessa tua colocação. Porque o que acontece com o estado do Rio Grande do Sul? O ano passado, na safra passada 21-22, nós tivemos uma grande seca que foi muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Este ano passado, safra 22-23, a seca foi do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. A Argentina deve ter perdido aí 25 milhões de toneladas de soja, que foi tudo compensado no mundo pelo estado do Mato Grosso. Olha o tamanho desse estado. Pois é. A seca gaúcha, a seca da Argentina não influenciou no mercado da soja, porque o Mato Grosso tivemos uma super safra no resto do Brasil. Evidentemente que nós não podemos continuar na dependência do nosso clima, porque o nosso clima, diferentemente do Brasil Central, ele é muito, eu diria assim, ele não tem uma definição exata. No Brasil Central, em algumas regiões lá, sabe que tem período que chove e outro período que não chove. Via de regra, assim, né? Aqui não. Aqui eu posso ter verões extremamente chuvosos, em situação de El Niño, que provavelmente vem agora, e eu posso ter estações de laninha, e que não chove. De repente eu posso ter um verão chuvoso e no ano seguinte eu tenho um verão que não chove. Então nós temos eu diria assim, uma inconstância muito grande do fator climático. Evidentemente que o nosso estado é um estado que chove muito. Porque se chove aí 1,80 m por ano, e aí isso eu traduzo em 180 milímetros, né? E algumas regiões vai até 2.000 milímetros, outra vai a 1.600 milímetros, significa que eu tenho chuva, ela é irregular. Ela chove muito no inverno, chove menos no verão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar água. E eu tenho uma topografia favorável ao armazenamento de água. Esta é a realidade. Então, nós cometemos o crime de deixar salgar a água, enquanto tem países como Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita, gastando fortunas em dessalinização da água do mar para transformar em água doce potável. Nós aqui deixamos a água do mar, a água correr para o mar e salgar. Então, isso podemos dizer que até chega a ser um crime. E qual é o enrosco dessa história toda? Interpretações das leis ambientais e desse ambientalismo xiita que está colocado hoje, e não é no Brasil, está colocado sobre o mundo. Está aí essa situação de carbono, mais carbono, menos carbono, sequestro de carbono, não.
que são novidades que estão colocadas e está colocado no mundo inteiro, que nos trazem certas dificuldades para que nós possamos fazer a reservação de água. Agora, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul da FARSUL, juntamente com o governador do estado, Eduardo Leite, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, Casa Civil, Secretaria da Agricultura, estamos trabalhando juntamente com o próprio Ministério Público, estamos trabalhando sim quais seriam as necessidades, quais as regulamentações sob forma de decreto ou de lei estadual que possam propiciar que o produtor possa fazer os armazenamentos de água, os investimentos necessários para depois fazer a sua irrigação. Eu vou conseguir irrigar 100% do estado? Obviamente que não, mas aquilo que eu irrigar, eu sei que eu vou ter colheita, e colheita muito boa, porque se eu tiver sol em cima, temperatura boa e água, consequentemente, meu amigo, eu vou ter boas colheitas com chuva ou sem chuva, porque a chuva eu posso dominar. Maravilha. E isso, no fundo, a gente está aqui no stand que leva o nome do Bradesco aqui, o Estúdio Bradesco Fala Carlão, vai acabar refletindo também maior produtividade, isso reflete mais financiamento, mais acesso ao financiamento, mais segurança para todo mundo, não é verdade? Obviamente. E esse ano, como é que... Você está animado com o ano? E para a gente fechar nossa prosa aqui, eu queria que você falasse do seu... Eu diria que o que vai determinar o ânimo dos gaúchos é justamente esta grande Expo Inter. A Expo Inter está muito grande, maior que as outras, cada ano que passa é melhor. E parece que estamos tendo boas notícias em termos de investimento, apesar de uma certa dificuldade dos produtores rurais, porque eles enfrentaram duas secas. Mas eles não perdem a coragem. A realidade é essa, porque nós temos uma perspectiva de El Niño. El Niño para o estado do sul, ou esta região sul do mundo, da nossa região, ele tem chuvas mais perenes, mais constantes, e isso significa que nos dá o advento de uma boa safra. Como o agricultor gaúcho ele tem muita tecnologia, ele sabe usar a tecnologia e tem muita tecnologia disponível, nós estamos acreditando pelo menos numa safra boa. E se nós tivermos uma safra boa, o estado volta à segunda posição a nível no ranking nacional, Mato Grosso e o estado do Rio Grande do Sul, e principalmente porque o Rio Grande do Sul também tem uma característica nova, que é uma nova fronteira agrícola brasileira, que é a metade sul do Rio Grande, que outrora era dominada pela pecuária de corte e arroz irrigado, continua com arroz irrigado e até com uma precificação muito interessante neste momento, uma das lavouras que está indo bem, lavoura irrigada, arroz irrigado, de passagem, e a lavoura de soja e milho irrigado também, por processos que nós estamos trabalhando muito aí, a atividade da lavoura de milho, irrigação suco-camalhão, assim como a lavoura de soja também, suco-camalhão, aproveitando os mananciais de água que construímos lá no passado, quando nós não tínhamos essas exigências, nós conseguimos fazer no estado, olha bem o número, hein? Conseguimos fazer na metade sul 85 mil açudes para irrigação do arroz irrigado. Isso foi feito quando nós praticamente não tínhamos esse cabedal de legislação ambiental, de legalizações que o produtor é quase intransponível ao produtor, e nós estamos trabalhando para que volte uma certa facilitação nesse sentido, evidentemente que sempre cuidando e respeitando o meio ambiente, mas nós acreditamos que isso aí entusiasma o nosso produtor, que nós possamos ter uma boa safra pela frente, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Ô, Gedeão, muito obrigado, você é um craque, você é um homem do diálogo, eu tenho certeza que nesse momento você deve estar justamente dialogando aí com todas as partes, inclusive com membros com o ministro, que seguramente você já teve com ele, enfim, tudo isso está sendo devidamente equacionado por vocês, né? Eu te diria o seguinte, Carlão, o agronegócio hoje é fundamental para a sobrevivência da pátria brasileira. O Brasil hoje deve ter 370, 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. Tu tivesse na Argentina faz bem pouco tempo. Pois é. Olha a crise que os argentinos estão sofrendo e de chapéu na mão com o FMI, coisa que nós já vimos neste país. Pois é. Só que o Brasil tem um agronegócio muito vigoroso. Tem outros setores da economia também com muito vigor, que no conjunto da sua obra levou a estas reservas cambiais do Brasil. E hoje o Brasil, ele realmente é eficiente perante o mundo através do seu agronegócio. Então, quem não dialogar com o agro brasileiro está fadado a dar um passo atrás. Pode lhe custar muito caro, porque na realidade o agro é que faz com que as pessoas possam tomar café da manhã, almoçar e jantar,
todos os dias. Com certeza. Uns mais, outros menos, é verdade. Eu gostaria que os menos fossem mais, porque afinal de contas são nossos clientes. Eu não gosto de ver uma pessoa pobre que não possa comprar o seu alimento. Não, eu quero é que todo mundo chegue. E o agro não só leva a comida para a mesa do brasileiro, como também dá emprego ao brasileiro, porque toda essa indústria fabulosa que gira em torno do agro não é indústria de produtor rural, isso é indústria que fornece empregos urbanos. Sim. Então temos milhares e milhares de pessoas que trabalham nessa indústria que eu diria assim, ocasionada em função da existência do agro, que tem o seu emprego que pode chegar na gôndola e ser o nosso cliente. O que eu quero é ter cada vez mais clientes, porque na realidade, se eu não tiver clientes crescendo aqui dentro, eu vou crescer lá fora. E tenho que abrir mercado lá fora, porque a quantidade de produção que o Brasil faz hoje é algo fantástico. Se nós não vendermos mais produtos lá fora, o produtor rural brasileiro quebraria aqui embaixo de toneladas de carne de frango, de suíno, de bovino, de soja, de milho, seja no que for, meu amigo. Meu querido, top. Você é um craque. Grande Brasil. Você tem que sempre estar aqui nesse Fala Carlão. Gente, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Falei aqui com o Gedeão Pereira, que é uma mente brilhante do nosso agronegócio. E já que ele tocou nesse assunto aqui no finalzinho e externou com muita clareza a importância do agro, aquilo que ele realmente significa, eu queria terminar esse programa deixando aqui uma mensagem do nosso querido Roberto Rodrigues, que escreveu até um livro sobre esse tema, dizendo que agro é paz, por todos esses motivos que você acabou de expor aí. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro. Roberto, um abração no seu coração. Eu tenho certeza que esse é um abraço meu e com certeza é um abraço seu, né, Gedeão? Sem dúvida, até pela amizade que nós temos. Pois é. Queridos, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gedeão Pereira deu a honra de participar aqui do Estúdio Bradesco Fala Carlão Expo Inter 2023.